Senhor, perdoa toda a frieza do nosso coração. Senhor, estamos aqui para te adorar, para te louvar, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, como nós acabamos de louvar, nós somos fracos, totalmente dependentes de Ti. Querido, eu quero que você feche os olhos agora, esqueça que você está num hotel, esqueça que você está numa sala de eventos. Gostaria que neste momento agora, porque nós mesmos não somos capazes de adorar e louvar o Senhor como nós deveríamos adorar e louvar a Deus. Por isso eu peço, Espírito Santo, vem com o teu fogo, tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Abre a porta do teu coração, querido. Tudo aquilo que vem impedindo o fluir do Espírito Santo nesta tarde, para que a nossa adoração chegue a Ti como um aroma suave. Que seja quebrada todas essas barreiras. Oh Espírito Santo, vem mais uma vez fazer o que lhe aprover. Estamos aqui totalmente dependentes de Ti, mas nós te pedimos agora, oh Espírito, ajuda-nos a louvar de coração, ajuda-nos a render uma adoração a Ti. Fique de pé mais uma vez, irmão, por favor. Lá do fundo do teu coração, peça a ajuda do Espírito Santo, fala que Ele é bem-vindo aqui. Se você não ora em línguas, e você sente essa necessidade de ter essa experiência real com o Espírito Santo, nós vamos louvar, nós vamos cantar um louvor agora, dizendo que Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Mas fala para Ele que Ele é bem-vindo dentro do teu coração. Fala que Ele é bem-vindo dentro de você, que você é templo do Espírito Santo de Deus.
Prazer, tudo bem? Me chamo Fuxida, eu congrego na igreja lá da Granja Viana, a ICM lá da Granja Viana, e é um prazer estar aqui com vocês. Fuxida, hein? Eu tenho cara de japonês ou não? Você acredita? E eu sou descendente de japonês. Eu tenho mais cara de boliviano, de paraguaio, ainda mais que eu tô queimado, que eu fui pescar. Aí eu tô japonês, pelo menos isso aí eu peguei da raça. Gosto de pescar, então eu tô mais queimado e tal. Mas, acredite se quiser, eu sou japonês. É um prazer estar aqui, tá bom? Espero que o Espírito Santo fale com vocês, toque na vida de vocês, que eu seja um instrumento para o Senhor. Há uns 3 meses atrás, o pastor Chore da igreja me chamou para abrir um projeto igual esse de Sorocaba, lá na Praia Grande. Eu morando em Vargem Grande Paulista, aqui perto, começa um projeto igual do pastor Márcio de Sorocaba, lá na Praia Grande. Ele é bonzinho comigo, aquele japonês, né? 150 quilômetros de distância. Ele é muito japonês bonzinho, ele. Minha sogra mora lá, na Praia Grande. Por isso que ela conhece as pessoas ali. E tá bom, vamos lá, oramos e tal, aquela coisa toda. Oramos, vamos. E formei um grupo de obreiros para iniciar o projeto. E então nós nos reunimos, esse grupo de obreiros, esse grupo de pessoas, que é da própria célula minha, que a gente já tem há 2 anos andando junto. E nós começamos a estudar sobre a vida de Tito, da Bíblia. Amém. Por que Tito? Porque Tito foi enviado para Creta, por Paulo. Se você for ler lá em Tito, depois, ele foi enviado. E nós estávamos sendo enviados para a Praia Grande. E eu falei assim, então vamos estudar sobre a vida de Tito, por que ele foi enviado para lá, né? O que tinha nele? Nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos ser enviados. E Tito foi estabelecer, a igreja estava estabelecida, e ele foi pôr em ordem, ele ia formar aquela igreja em Creta, na ilha de Creta. A gente vai fazer a mesma coisa lá. Então vamos estudar sobre Tito, vamos ver o que ele tinha. E lê a Bíblia, tal, estuda, e algo ficou marcado na minha vida sobre Tito, sobre algumas características do relacionamento que ele tinha com as pessoas. Abram lá. Apesar de falar de Tito, a gente vai abrir 2 Coríntios, tá bom? Porque Paulo fala muito de Tito, da pessoa de Tito em 2 Coríntios, capítulo 7, de 6 a 7. Nós vamos ver algumas características de Tito como pessoa no relacionamento dele com as pessoas em volta dele. Tá bom? Então, 2 Coríntios 7, de 6 a 7. Vamos ver aqui. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de quem? De Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Deram oferta, isso aqui é dinheiro, deram oferta, então Paulo foi consolado por Tito. Uma das características de Tito, no relacionamento dele com Paulo, é que ele era usado por Deus para consolar as pessoas. Ele era capaz de ter um relacionamento com outras pessoas que traz consolação, alegria, encorajamento. Tito era essa pessoa que se relacionava assim. Mas continua, Paulão está lascando elogio para Tito em 2 Coríntios, capítulo 8, um pouquinho para frente, versículo 23. Eu vou pregar sobre Tito e não vou abrir em Tito, hein, pastor? 23, 8, 23. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e é uma honra para Cristo. Veja, Tito no relacionamento com Paulo era encorajador. No relacionamento, no meio da igreja, das pessoas, ele era companheiro. O que mais diz o texto aqui? Ele era companheiro, cooperador. Ele sabia trabalhar em grupo nos relacionamentos dele. Vamos dizer assim, aonde precisa de relacionamento em grupo? Na igreja, no trabalho. Então Tito tinha essa característica. Capítulo 12, 18, um pouquinho para frente aí. 12, 18. Recomendei a Tito
que os visitasse acompanhado de outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Tito, nos relacionamentos que ele tinha, ele não era explorador. Como Paulo diz, ele não abusava dos relacionamentos. Ele era uma pessoa moderada, não explorava as pessoas que estavam na volta dele. Reparem que nós vemos que Tito, ele tinha relacionamentos santos. Tito tinha relacionamentos sadios. Relacionamentos que edificavam as pessoas que estavam na volta dele. Tito alavancava as pessoas. Saía de Tito algo em que Deus ministrava às pessoas. Isso tudo vindo de um relacionamento. E eu e você, nós temos o desafio de alcançar esse relacionamento. Ter esse nível de relacionamento com as pessoas em nossa volta. De buscar essa maturidade de relacionamentos. Eu e você precisamos. Amém. Mas isso ficou intrigado na minha cabeça todo esse tempo, 3 vezes para cá. Como que Tito conseguia isso? Qual era o segredo que tinha nesse Tito? Vamos lá, 2 Coríntios, volta um pouquinho, volta para o 8, versículo 16. Então, 2 Coríntios 8, 16. Ele tinha algo nele. Vamos ver aqui. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e como é que está na sua Bíblia? Como é que está aí no finalzinho? Iniciativa própria, como é que está na sua versão, irmão? NVI, o finalzinho. E estão? Não. Com prazer, está, na verdade ele é mesmo ansioso para ir. Está ansioso, né? Aqui na NVI fala iniciativa própria. Ele foi se relacionar com as pessoas por iniciativa própria. Esse é o grande segredo de Tito nos relacionamentos dele. A base dos relacionamentos que ele tinha não era a obrigação. Ele ia por espontânea vontade. Ele fazia por liberalidade. Ele não fazia e não se relacionava por obrigação. O que sustentava os relacionamentos de Tito não era obrigação. Pelo contrário, era espontaneidade, a iniciativa própria. E isso hoje é raro. Raro no mundo, na igreja. O que é raro? É muito raro nos relacionarmos por iniciativa própria. O mais comum, a maioria esmagadora dos relacionamentos são fundamentados pela obrigação. Sim ou não? Dentro das nossas casas, não precisamos ir longe. Muitas vezes, a maioria das vezes, nos relacionamentos, marido e mulher se relaciona por obrigação. Na empresa, nós nos relacionamos por obrigação. Na igreja, nos relacionamos por obrigação. E não por iniciativa própria. Hoje é muito comum a frase: eu cumpro a minha obrigação. Em todas as esferas da vida, no trabalho, em casa, na igreja, o mais comum é: eu cumpro e faço a minha obrigação e nada mais do que isso. Sim ou não? Sim. É esmagador. Mas Tito, não. Ele era sadio nos relacionamentos porque ele ia além, por iniciativa própria. Esse é o grande problema
dos relacionamentos que nós temos. Pois somente nos relacionamos por obrigação e nos deixamos de se relacionar de forma voluntária, por iniciativa própria. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Relacionamento de iniciativa própria. Certa vez, eu vou falar aqui um caso aqui, certamente já aconteceu conosco, dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, dentro da igreja. Te perguntam, por que você está fazendo isso? Falando para o homem. Nossa, por que você está fazendo isso para sua esposa? Você não tem essa obrigação. Ela nem merece. E como deve ser a resposta do marido? Eu sei que não é minha obrigação, mas mesmo assim, eu faço. Relacionamento por iniciativa própria, sem ficar preso na obrigação. Na empresa, nossa, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo esse trabalho? Você não tem essa obrigação. E qual deve ser a resposta? Eu sei que não é a minha obrigação, mas mesmo assim, eu faço. Veja o que é relacionamento por iniciativa própria. Ele não é atrelado à obrigação, ele não é vinculado à obrigação. Eu faço muito mais do que pede. Eu não olho para a obrigação e ajo de acordo com a obrigação. E vai além. Esse é o segredo de Tito. Ele não olhava para a obrigação no meio da igreja. Ele não olhava para a obrigação nos relacionamentos com ele. Ele ia além. Ele ia por iniciativa própria. Ele não baseava as ações dele olhando para a obrigação. Amém. Mas, como ele conseguia isso, Victor? Pelo amor de Deus, eu quero isso. Porque eu queria buscar isso também. Para mim, eu preciso disso. Amém. Estava estudando, eu preciso disso aí, ô Deus. Aí o céu. Preciso disso aí. O versículo fala um pouquinho, vou ler de novo, o 16. Agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Antes, a iniciativa própria vem depois, no versículo posterior. Antes de se relacionar por iniciativa própria, Tito tinha zelo, cuidado pelas pessoas. A base do relacionamento de Tito não era obrigação, a iniciativa própria, porque ele tinha um propósito: o cuidado e o zelo com as pessoas em volta dele. Tito se relacionava com um propósito. Por isso que ele conseguia ter a iniciativa própria. Ele não olhava para a obrigação, ele olhava para quem? Para o propósito. Entendeu como ele conseguia? Eu tenho que cuidar. E assim, aí você está falando só de relacionamento. Eu não sou coach, tá bom? Não sou coach, pelo amor de Deus. Mas nós não temos que ter zelo e cuidado pelo nosso trabalho, pelo nosso cargo, por tudo que nós fazemos nas empresas onde nós trabalhamos. Esse princípio de zelo, cuidado, é um princípio que Tito tinha nos relacionamentos, se aplica em todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos ter zelo e cuidado no trabalho, no nosso cargo, na igreja, na nossa casa, em todo lugar. Esse é um princípio universal de relacionamentos. Colegas de trabalho precisam ter zelo, precisam ter cuidado. Esse era o sentimento de Tito. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: qual é a base dos nossos relacionamentos hoje? Eu vou tirar o nós, vou jogar para vocês. Para ficar mais pessoal, quero te colocar um pouquinho. Qual é a base do seu relacionamento? Está sendo a obrigação? Ou está sendo a iniciativa própria? No seu trabalho, você está se relacionando por obrigação ou por iniciativa própria? No seu casamento, você está se relacionando marido com esposa, esposa com marido, por obrigação ou por iniciativa própria? Vou repetir aqui. Relacionamentos que olham somente a obrigação são relacionamentos guiados pela obrigação.
Porque a pessoa vai olhar para a obrigação e vai fazer exatamente o que a obrigação exige dela. Só. Mais nada. O marido vai olhar para a esposa e vai pensar assim: eu vou fazer aquilo que a minha obrigação exige, o que a minha esposa merece. E faz só aquilo no relacionamento. A esposa também vai olhar para o marido e falar: eu vou fazer só a minha obrigação e o que ele merece, porque ele, se não estiver merecendo nem obrigação, a gente faz. Sim ou não? Não, isso é só lá em Vargem Grande, aqui sou. Sim ou não? Não está merecendo, nem obrigação a gente faz. O homem deixa de prover, não vai gastar mais nada, e começa. Por que você não está legal comigo? E começa. Sim ou não? É assim. Um relacionamento por obrigação, você olha a obrigação, olha se a outra pessoa merece ou não, é raso, é superficial, é limitado pela própria obrigação. Você não avança no relacionamento. Um relacionamento que a gente olha só a obrigação, é impaciente. Aqui eu vou ajudar as mulheres. Elas têm muitas obrigações em casa, né? E quando vocês começam a cumprir a obrigação, às vezes falta paciência, não falta porque vocês estão olhando para a obrigação? Sim ou não? E ficam irritadas e nervosas. O marido pisa em casa, ai, já começa aquele... Por quê? Porque está olhando para a obrigação. A obrigação nos deixa impaciente. Nos relacionar por obrigação é chato, é impaciente. E se relacionar olhando para a obrigação dá briga ou não dá? Só briga, porque está olhando para a obrigação, não está olhando para a proposta. E começa. Isso é só em Vargem Grande, fica tranquilo. Aqui o ar é diferente, a água que vocês bebem é diferente, o mover do céu aberto é diferente. É raso. É vazio. Por que esse relacionamento baseado na obrigação é vazio e errado? Porque olha para só a obrigação. Olha para a obrigação, vou fazer aquilo que ele exige. Nada mais, nadica demais. Agora, em contrapartida, um relacionamento baseado na iniciativa própria é profundo, é paciente, é completo, é amoroso, não é rancoroso, porque ele cumpre um propósito, que é o zelo e o cuidado. Então, quem se relaciona por iniciativa e proposta, vai olhar para a obrigação? Não, ele vai olhar para o propósito, o zelo e o cuidado. Então não importa se a outra pessoa está fazendo, se o filho está fazendo, se o pastor está fazendo, se o meu chefe está fazendo, eu vou cumprir porque eu tenho um propósito de zelo e cuidado, não importa. Isso é raro, hein? Sim ou não? Oh, Deus, me ajuda. Mas eu quero aqui falar sobre um fator chamado segunda milha. Tá bom? Guarde, pode esquecer tudo que eu estou falando. Guarde esse fator, segunda milha. O Mestre Jesus nos ensinou. Abra lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. A segunda milha, fator segunda milha, nunca esqueça, segunda milha, daqui para frente. Pior que vocês estão aqui, agora a esposa vai virar para o marido e falar: segunda milha, meu varão. E o marido vai virar para a esposa e a segunda milha, minha varoa. Acho que alguém vai ter. Vocês não vão falar mal de mim depois. Ah, aquele japonês, índio, boliviano, não. Hein? Segunda milha. Mateus capítulo 5, 6 e 7. É um grande sermão do monte de Jesus. Ele sobe no sermão, no monte, dá o sermão, ensinando vários ensinamentos, principalmente de relacionamento. Começa a falar sobre como devemos tratar diversos relacionamentos nossos. Fala sobre relacionamento de casamento, por isso que ele fala do adultério. Ele fala sobre o divórcio, relacionamento entre marido e mulher. Fala sobre o juramento, o relacionamento com Deus, sobre os juramentos, vários. E no 5, depois no capítulo 5, versículo 38 e 39, ele fala de dar a outra face. O que é dar a outra face? Nos relacionamentos. Dar a outra face é o relacionamento com as outras pessoas. Não nos vingar. Não é que a gente tem que ser passivo, deixar que o outro nos bater. Quando te baterem, não se vingue das pessoas. Não tenha a mesma atitude que ela está te batendo, não vai lá e revida, dá a outra face. Não vá se vingar, não vai ser igual a ela, seja diferente. Não use isso.
não praticarmos a mesma atitude que estão fazendo. Então Jesus começa a falar de níveis de relacionamento, casamento, com Deus, com as pessoas. Aí ele cai no 41, no versículo 5, 41. Versículo curtinho. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Vitor, o que tem a ver isso aqui? Calma aí, vou explicar. Jesus entrou aqui falar sobre, lembra que ele vinha falando de vários níveis de relacionamento? Aqui ele entrou no nível de relacionamento de obrigação. Depois eu vou explicar. Porque onde que está aqui a irmã metodista já? Meu irmão, você vai ter que explicar melhor. Fica tranquilo, que é veriano, fica em paz, a palavra. Vitor, por que ele está falando de obrigação aqui? Existia uma lei nesse tempo em que Jesus falou, e que quando um soldado romano pedisse, um judeu, um israelita, qualquer outra pessoa da província, do Império Romano, era obrigado a levar as tralhas dele por 1 milha. Era uma lei. Os judeus aqui, eles estavam submetidos a essa lei. Eles tinham essa obrigação. Por isso aqui que Jesus entrou no campo dos relacionamentos por obrigação, porque eles tinham essa obrigação. Por isso que ele falou, mais 2, vá além da sua obrigação. E isso é importante para mim e para você. E nós vivemos numa sociedade que nós somos cheios de obrigação. Temos obrigação na igreja? Sim! Deveríamos ter. O marido tem obrigação como marido? Sim, a esposa. No trabalho nós temos obrigação. Na sociedade nós vivemos rodeados de obrigação. E Jesus ensina então, nos relacionamentos com obrigação, vá além. Vá na 2ª milha. Igual Tito. Vá por iniciativa própria. Qual o ensino de Jesus aqui? Nos relacionamentos, não faça somente a obrigação. Não faça somente nos seus relacionamentos o que a obrigação impõe. Ande, vá, avance, relacione-se além da obrigação. Ande e vá e se relacione além do que você é obrigado. Porque quando a gente vai além, o que nós começamos a avançar? Na obrigação. Começamos a ter relacionamentos por livre iniciativa. Andar 1 milha é obrigação. Andar a 2ª milha é iniciativa própria. Nada me mandaria. Por quê? Não tem obrigação nenhuma. A iniciativa própria é não andar e não é fazer somente a obrigação. É andar a 2ª milha, onde Tito andava. Repare para você ver que Jesus aqui, quem anda, eu quero que abra um pouquinho a mente de vocês. Quem anda 1 milha, quem cumpre sua obrigação, anda 1 milha. Quem anda a 2ª milha por iniciativa própria, anda mais. Qual é o princípio que Jesus está passando para nós? A maior profundidade, 2 milhas, quando nós nos relacionamos por iniciativa própria. Quando nós nos relacionamos por obrigação, nós temos 1 milha de relacionamento. Quando avançamos na 2ª milha, nós vamos caminhar mais. Haverá mais profundidade no relacionamento. Você vai gastar mais tempo. O alcance do relacionamento é maior. Quem se relaciona por obrigação, alcança 1 milha. É menor de quem anda por livre e espontânea vontade a 2ª milha. É maior. Conseguiu fazer um boom na cabeça de vocês aí? Boom! Os relacionamentos de 2ª milha, onde não tem obrigação, mas a iniciativa, a vontade,
eles são mais profundos, eles são maiores, são mais desenvolvidos, são mais longos, são mais poderosos. Por quê? Por causa do tempo? Não, porque você está se relacionando por livre e espontânea vontade, sem obrigação nenhuma. Você não está baseado na obrigação, só vou fazer o que a obrigação me pede. Aqui, quero deixar claro para vocês, lá em Vargem Grande, aqui em Sorocaba não, você está tendo alguma dificuldade de relacionamento? No trabalho, no casamento, marido com mulher, mulher com marido, com filho, na igreja, você está tendo dificuldade no relacionamento? Provavelmente, porque você está andando aonde? Na uma milha. Nos seus relacionamentos, você está andando somente na obrigação. Por isso que nasce a dificuldade dos relacionamentos. Só cumpro a minha obrigação. Agora, você quer melhorar? Não sou coach, hein? Você quer melhorar no seu trabalho? Você quer entrar em lugar de destaque? Você quer no seu casamento? Comece a sair, abandonar a primeira milha. Não mais se relacionar pela obrigação e por obrigação. Comece a ir por iniciativa própria. Comece a entrar na segunda milha. Quer se aprofundar nos relacionamentos? Entre na segunda milha, onde a obrigação não atua, mas sim a iniciativa própria. Onde o que você faz no seu relacionamento não é baseado lá na obrigação, mas sim no propósito, que é diferente, no zelo de cuidado. É somente, meus irmãos, na segunda milha que os nossos relacionamentos alcançam o propósito. Na primeira milha é obrigação. Se a gente pegar a Bíblia aqui, a gente tem marido, tem a lista de obrigações que Deus dá para nós. Com a esposa, não temos obrigações? Quem anda na primeira milha cumpre somente a obrigação. Quem avança para a segunda milha cumpre um propósito. Amém. É muito maior, muito mais paciente. O propósito de zelo e de cuidado. E aqui, imagine quando Jesus falou para os judeus sobre esse sermão do monte, imagine o impacto na vida do soldado. Quando algum judeu, provavelmente o soldado vinha, carrega ele. Não devia ser fácil. O judeu era, escravo deles. Carrega aí para mim. Você é obrigado a carregar. Lá vinha o judeu carregando as coisas dele. Uma milha. Quando eu chegasse na segunda milha, o soldado chegava, já deu uma milha, pode dar aqui para mim que eu vou pedir para outro aqui, alguma coisa assim. Aí o judeu chega e fala assim, o israelita fala assim, não, eu vou ali. Uma milha não, eu vou andar duas com você. Imaginou o que acontecia na vida do soldado? Você acha que ele ia ficar normal com essa situação ou não? Ia gerar um impacto na vida do soldado. O soldado, geralmente, ia olhar e falar, mas por que você está fazendo isso? Você não tem essa obrigação. Igual muitas vezes acontece marido e mulher, quando o marido surpreende a mulher, além da obrigação, que a gente só costumamos fazer só obrigação. Antes de hoje. Quando ele faz. Vocês vão lembrar de mim, né? Segunda milha, fator segunda. Aí quando o marido surpreende, sai da obrigação e entra para a iniciativa própria, lavar a louça. Vamos supor que na sua casa, aqui muitos homens lavam também, né? Vamos supor que a obrigação é da mulher, só ela lava a louça. Aí do nada, a mulher chega, ele lavou a louça. As mulheres vão falar por nós. Essa ação do homem de livre iniciativa não gera um impacto na sua vida? Ele fala, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, ele vai pescar. Ele vai pescar, ele vai pedir para pescar. Não gera um impacto? Fala, nunca fez. Não era obrigação dele, está fazendo além da obrigação. É isso, esse é o poder da segunda milha. Ele gera um impacto nas pessoas em nossa volta. As pessoas vão olhar, mas calma aí. Por que está acontecendo isso? Nos seus relacionamentos, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família. Mas calma aí, por que está andando na segunda milha? Está além da obrigação.
gera curiosidade. E quando gera curiosidade, se você é notado na sua empresa, calma aí, não é obrigado a fazer, por que essa pessoa está fazendo isso? Você é notado, você é percebido, daí se desencadeia vários tipos, aí que o relacionamento vai mais profundo. Aí que vai pro profundo, porque você é notado, desencadeia curiosidade, vai perguntar, a esposa vai chegar, mas por que você está fazendo isso? Porque eu te amo, minha flor, eu não vou pescar não, eu te amo. Então, viu como vai aprofundando o relacionamento? É assim, a segunda milha que se aprofunda o relacionamento. E aqui eu uso até um pouco mais. A segunda milha é o ambiente em que Deus faz grande atuação. Amém. Vou trazer o exemplo de novo. Aí de mulher que é mais fácil. Quando a gente só faz a nossa obrigação, a mulher nem liga mais, o homem nem liga mais. Sim ou não? Estamos fazendo a nossa obrigação, mas nós ligamos? Não, porque estamos fazendo só a nossa obrigação. Mas quando andamos a segunda milha no relacionamento e começamos a fazer coisas que antes não fazíamos por iniciativa própria, não começa a mexer um pouquinho o casamento? Opa! A esposa começa a notar o marido começa a notar a esposa. É o poder de Deus atuando. É na segunda milha é que Deus vem e começa a atuar a transformação, a restauração do casamento, do relacionamento. É na segunda milha, porque na primeira milha é só obrigação, não tem virtude nenhuma. Virtude nenhuma. É só obrigação. Deus não age na obrigação. Agora na segunda milha, quando o casal, quando na sua empresa, quando na igreja, você começa a se relacionar com as pessoas em sua volta, na segunda milha, cria-se um ambiente para que Deus comece a agir. Amém. Começa a transformar o coração. O marido com o coração duro, a esposa começando a andar na segunda milha, começa a amolecer, Deus começa a falar no coração dele. A esposa com o coração duro, Deus começa a falar no coração dela quando o marido anda na segunda milha. O chefe bravo com você porque você é rebelde, insubordinado, não faz direito as coisas, começa a andar na segunda milha, começa a amolecer o coração dele. A segunda milha é um ambiente que Deus atua. Eu não vejo Deus atuando porque no meu casamento, no meu relacionamento, porque só está na primeira milha. O ambiente que Deus ama trabalhar é a segunda milha. Porque é puro, sua vida financeira no seu trabalho, ande a segunda milha. Você vai ver Deus atuando. Deus começa a mudar o movimento. Na segunda milha, ou quem trabalha aí, não sou coach, tá bom? Eu só dando um bônus aí. Imagina você trabalhando na sua empresa na segunda milha. Você está sozinho. Ninguém me nota na minha empresa, meu chefe não me nota, ninguém me nota. Lógico que você está andando com a multidão. A segunda milha, quase ninguém anda. Começa a andar na segunda milha no seu trabalho. Você vai ter destaque. Eles vão te notar. E Deus começa a agir. Está andando junto com um monte de gente igualzinho. Eu posso falar? Não vou falar. Eu falar de japonês tudo igual, porque eu sou da mesma raça. Isso não é xenofobia. Não, eu sou fuxido. Ando tudo igual, todo mundo junto na multidão. Como vai ter destaque? Porque você está lá no meio de um. Vai na segunda milha. Só está você. Só está você. Rapidinho vão te notar. Vão te perceber. Assim era com Tito. Por que ele conseguia impactar a vida das pessoas? Porque ele andava na segunda linha. Ele não se relacionava por obrigação, mas por iniciativa própria. Fazia o que tinha que fazer por iniciativa própria. Não importa o que estão fazendo comigo, não importa que se eles estão me agradando, que estão fazendo comigo, eu tenho um propósito de zelo e cuidado e eu vou fazer. Por isso que Tito, os relacionamentos dele abençoavam as pessoas. Onde ele estava, saía algo de Deus dele que tocava as pessoas. Porque ele andava na segunda linha. Ele fazia por iniciativa própria. Não olhava para ninguém, nem para a situação, nem para obrigação nenhuma. Ele queria cumprir o propósito de Deus. Amém. Fecha os olhos. E agora, depois de falar
explicar esse princípio da segunda milha, o fator segunda milha, você deve estar perguntando assim, como é que eu faço? Como eu serei esse título? Como eu serei? Como eu consigo ser? O que eu tenho que fazer? O que há em mim que eu posso me transformar? Eu quero transformar os meus relacionamentos. Quero transformar o meu relacionamento no meu casamento, no meu trabalho, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu chefe na igreja. Eu quero transformar, eu quero ser esse título. Pelo menos deveria ser essa a vontade aí dentro de você. O que você deve fazer? Irmãos, lamento te dizer, mas em você não há virtude nenhuma para isso. Se você chegou e falou assim, eu nunca consegui, você deu a resposta certa. Você nunca conseguiu, porque você estava fazendo por esforço próprio, por mérito próprio, por capacidade própria. Por isso que você nunca conseguiu. Por isso que você não alcançou. Mas se a gente voltar lá para 2 Coríntios, no 8,16, que diz antes? Que Paulo falou, agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por você. O que tinha em Tito, que fez ele andar a segunda milha, a iniciativa própria, não foi conquistado por ele, foi derramado por Deus. Deus deu. Deus abriu o céu e falou, toma essa porção, Tito, para você conseguir andar a segunda milha, para você ter um relacionamento com propósito. É Deus. Sempre foi Deus. Talvez aí muitas vezes você buscou sozinho, a melhorar o seu relacionamento. Então, Vitor, se é Deus, o que eu tenho que fazer então? Como é que eu faço o que eu tenho que fazer? Primeiro, conhecer se você andou ou anda somente na primeira milha. Olhar, isso você consegue fazer. Isso é virtude nossa. Isso é virtude minha. Olhar para dentro de nós e falar assim, no meu relacionamento com a minha esposa, eu só estou andando 1 milha. E olhe lá, e muito mequetrefamente. Muito ruimzinho ainda. Isso a gente consegue, isso nós devemos fazer. A esposa tem que olhar para dentro dela e falar, no meu relacionamento com o meu marido, eu reconheço que 1 milha, e olhe lá, eu estou conseguindo andar com ele. Só na obrigação, e reclamando, e brigando. Isso nós conseguimos. Ao reconhecer que não está andando na milha que Deus quer, que Jesus quer que você ande, você reconhece. E o que é o próximo passo? Senhor, me perdoa. Me perdoa, Deus, porque realmente eu não estou andando no meu casamento, nos meus relacionamentos da forma correta. Eu não estou andando a segunda milha por iniciativa própria, só estou andando por obrigação. E isso causou um estresse muito grande na minha vida. Primeiro é reconhecer que está andando na milha errada. Segundo, pedir perdão a Deus. Pedir. Se você é casado, pede perdão para o seu marido, pede perdão para a sua esposa, vai pedir perdão para o seu filho. Filho, vai pedir perdão para o seu pai, para a sua mãe, se você não está se relacionando bem com eles, só andando na primeira milha. Pedir perdão. Vai pedir perdão para Deus e para as pessoas do seu relacionamento. Seu chefe, pode ir lá pedir perdão para ele. Eu não vou me humilhar. Vai lá pedir perdão para ele. Quero me desculpar, chefe, porque eu porcamente tento ser um bom funcionário, um bom empregado, um colaborador. Vai pedir perdão. Porque quando nós pedimos perdão, nós vamos entrar na segunda milha. O ambiente em que Deus começa a agir.
É nesse ambiente que Deus começa a vir. E depois, por último, é aquilo que aconteceu com Tito, que Paulo falou. Deus pôs no seu coração, Deus derramou no coração de Tito o zelo, o cuidado, a iniciativa própria. Depois disso, tem que clamar e falar: Senhor, derrame em mim, derrame no meu coração, derrame no meu casamento essa livre iniciativa, essa vontade própria, esse zelo, esse cuidado. Derrame sobre mim no meu trabalho esse zelo, esse cuidado. Aquilo que o Senhor derramou em Tito, na porção dobrada, seja ousado, na porção dobrada de Elias, derrame sobre o meu casamento, derrame sobre a minha vida. Marido não vai pedir para a esposa, esposa não vai pedir para o marido, não, hein? É individual, não é para ficar pensando nessa pregação. Esse japonês está falando para o fulano. Não, é para ti. Esquece o cotovelo, tira o cotovelo. Não pense em ninguém. Está vendo? Deus revela, irmãos. É individual. Comece em você, comece em mim. A transformação dos seus relacionamentos começa em você, não começa na pessoa que está do seu lado. E fala: Senhor, vem, derrama isso. Derrama dessa chuva de graça e de bênção, de perdão que nós cantamos aqui. Derrama isso sobre mim. Irmãos, irmãs, aqui essa palavra, eu sei que existem relacionamentos que estão muito degradados, em que é difícil sequer cumprir a obrigação, porque são anos e anos de andando de forma equivocada. Aqui eu não entro no mérito de cada relacionamento aqui, mas eu sei que tem um Deus que cura. Isso eu sei, que Ele pode vir sobre o seu relacionamento e curar as feridas, curar as mágoas que te impedem de exercer e andar a segunda milha. Isso eu sei que Ele é poderoso para fazer. E Ele quer fazer nessa noite. Ele quer fazer no seu coração. Ele virá, vai vir e vai limpar o seu coração. Mas você quer receber essa visitação do Espírito Santo? Você quer que Ele venha e limpe a mágoa dos relacionamentos na família, em casa, no trabalho? Ele vai vir com um esponjão, um bombril daquele bom de limpar a churrasqueira, grelha de churrasqueira. É difícil. E Ele vai limpar. Mas você quer, meu irmão, minha irmã? Eu vou deixar você com Deus, com o Espírito Santo agora. Já falei muito. 3 minutos com o Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer agora? Vai fazer um monte de coisa na sua mente, no seu coração. Sabe o que Ele vai trazer agora? Aquilo que está te impedindo de andar a segunda milha dos seus relacionamentos. As palavras que foram feridas contra você, palavras malditas, tudo aquilo que está impedindo de você andar na segunda milha nos relacionamentos, por iniciativa própria, o Espírito Santo vai começar a mostrar para você. As brigas, as discussões. Sabe por que Ele está mostrando? Agora, porque Ele quer vir mudar, porque Ele quer vir sarar. Ele não mostra tudo. Ele não mostra só para você ficar sabendo. Simplesmente, às vezes, está tão quietinho aí dentro de você, que Ele só está despertando para você entender por que está assim nos seus relacionamentos. Está trazendo à tona. Jeová Rafá, vem, cura, liberta, quebra as algemas, quebra os grilhões. Esse é o Deus, esse é Jesus Cristo. Tem poder sobre tudo e sobre todos. Todo sentimento que tem poder, Ele quebra. Eu
O Espírito Santo está falando com cada um. Está falando, Senhor. Está mostrando os sentimentos. Traz à tona, Senhor. Não para humilhar, não para deixar para baixo, não, para libertar. Traz, Senhor. Eu vou orar aqui. Os intercessores também. Para que Deus venha nos sentimentos, no seu coração. Você vai precisar liberar perdão, que Deus vem. E você vai ter que falar: eu perdoo. Eu perdoo meu marido, eu perdoo minha esposa, eu perdoo meu filho, eu perdoo meu chefe, eu perdoo. Você vai precisar declarar isso. Às vezes é muito difícil. Se você tiver dificuldade, você no seu lugar, você só vai levantar a mão de ladinho assim, que alguém vai até você para te ajudar. Tá bom? Alguém vai. Às vezes a gente consegue, mas a dor é tão grande que não sai, a gente não consegue colocar fora aqui, liberar o perdão. Aí Deus usa, sabe que as pessoas aí não são fortes para nos estender a mão e nos ajudar a confessar. Se você tiver dificuldade, só ergue a mão e vai alguém até você. Senhor Deus, o meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo e amado Senhor, nós invocamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, nas Tuas mãos, nos Teus pés, a Tua graça, estamos diante do trono da Tua graça, Senhor, onde todo o poder emana, toda misericórdia e toda graça emana sobre nós agora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, aqui o Seu Santo Espírito mostrou a mágoa, a tristeza, tudo aquilo que impede o desabrochar do relacionamento em segunda milha. Que agora o Senhor venha limpar essa mágoa em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Meu irmão, agora, minha irmã, vai falando. As pessoas te trouxeram, perdoa meu pai, minha mãe, perdoa aquela palavra, eu quero liberar perdão daquela palavra. Vai falando baixinho, Senhor, perdoa meu marido, perdoa minha mãe, meu pai, meu chefe, meu pastor. Vai falando. Senhor, ouve cada confissão, cada liberação de perdão, Espírito Santo. Ouve, Senhor, e leve embora agora, Senhor, toda a mágoa, toda a tristeza, Senhor. Tire todo o peso, Senhor, todas as correntes, todas as algemas que esse sentimento estava dentro dos meus irmãos. Leve embora agora, em nome de Jesus Cristo. Quebre os grilhões. Sejam liberados, libertos, Senhor, livres agora. Casamentos livres nessa noite. Relacionamento marido e mulher livres. Relacionamento com filhos livres, Senhor. Sem os grilhões da mágoa. No trabalho, Senhor, sejam livres. Segunda-feira, quando entrarem no trabalho, será diferente. Vão notar a diferença porque eles estão livres. Leve embora, Senhor. Agora, cada um de vocês vai ter que pedir aquilo que Paulo falou, que Deus derramou. Fala assim, você vai falar assim: Senhor, venha derramar. Venha derramar sobre a minha vida, o relacionamento por iniciativa, vontade. Leve embora a obrigação. Agora é você, meu irmão, minha irmã. Você tem que lutar por você. Fala: Senhor, derrame aquilo que foi derramado em Tito, o zelo, o cuidado. Homem, peça, marido, zelo e cuidado pela esposa, um relacionamento com propósito, esposa pelo marido, filhos pelos pais, pais pelos filhos, no trabalho, dentro da igreja. Fala: Senhor, derrama aquilo que foi derramado lá em Tito. Vem, Senhor, ouve a oração dos teus filhos, Senhor.
está aqui direito, foi convidado, primeira vez, não sei. E você ouviu, cantou, mas nunca reconheceu na sua vida. E falou assim: Senhor Jesus Cristo, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor entre no meu coração, na minha vida. Eu preciso que o Senhor seja o Senhor do meu coração, o Senhor do meu casamento, o Senhor do meu trabalho. Eu preciso que o Senhor seja o Senhor. Você nunca fez essa oração na sua vida reconhecendo Jesus como Senhor, como seu justificador, como seu Salvador. Se você nunca fez isso e deseja fazer nessa noite, levante a mão no lugar que você está. Você nunca fez essa oração. Levante a mão. Assim, Senhor, eu quero te reconhecer como meu Senhor, como meu Salvador. Só me mostra pessoas aqui nessa noite que estão impedidas de andar essa segunda milha porque estão com um sentimento de prejuízo, sabe? Pessoas que foram feridas, pessoas que sabe aquele sentimento que está, mas eu saí no prejuízo, eu fui prejudicada, por isso a partir de agora eu só vou fazer aquilo que eu necessito, aquilo que é por obrigação. Mas o Senhor te fala nesta noite, Jesus Cristo, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, Ele veio como homem, é como eu falei na ministração da ceia, por amor a nós, para cumprir um propósito, por iniciativa própria, Ele se fez sacrifício vivo, por iniciativa própria, Ele deu a vida por nós. Por isso, meu irmão, nesta noite, você que entrou aqui, Deus manda te dizer, muitas vezes nós precisamos perder para ganhar. E hoje, se você está aqui, você talvez tenha perdido algo na tua vida material, sentimental, eu não sei o que é, mas nessa noite você ganha Cristo Jesus, nessa noite você ganha o Espírito Santo dentro do teu coração, sarando essas feridas, a bálsamo em Gileade. Eu vejo o bálsamo descendo aqui, curando essas feridas, meu irmão. É uma ferida muito grande, é uma ferida que está aberta. Esse prejuízo e o diabo são fortalezas mentais, como está escrito, como o apóstolo Paulo falou, que o diabo colocou dentro do teu coração. Eu vejo você uma vida amargurada, uma vida com raiva. Tudo que você faz com raiva, porque isso você só vou até aqui. Para que eu vou mais? O que eu vou ganhar com isso? Mas nessa noite é diferente, sabe por quê, querido? Porque você veio aqui atraído pelo Espírito Santo, atraído pelo amor de Deus, porque Ele te ama, porque talvez você estivesse com esse sentimento, como o irmão Vitor falou, há tantos anos dentro do teu coração, e eu vejo que Deus trouxe você hoje aqui para sarar essa ferida, e para você andar nessa segunda milha. Mas anda essa segunda, porque sabe por quê? Essa segunda milha que o Senhor coloca para você andar hoje é para você descobrir um propósito que Deus derramou, como o Vitor falou sobre a tua vida, a paternidade. Você até agora vivia órfão, sabe? Os órfãos muitas vezes, o que Deus ministra no meu coração agora, os órfãos muitas vezes estão no orfanato, eles têm esse sentimento, sabe, de abandono, eles têm esse sentimento, para que ninguém fez por mim mesmo, a minha mãe me largou, meu pai me largou, olha onde eu estou agora, para que eu vou querer fazer pelos outros? Mas sabe, você entrou aqui com esse sentimento, mas hoje você acaba sim com essa orfandade na tua vida, e você reconhece a paternidade daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai que está nos céus, que derrama de todo amor sobre a tua vida. Feridas saradas, feridas curadas nesta noite. Xaranda, vai, meu irmão, vai, esquece. Sabe, a palavra fala
fala, não junta riquezas aqui na terra, porque a traça come, a ferrugem corrói, são riquezas espirituais. Você perdeu coisa aqui na terra, você perdeu coisas emocionais em relacionamentos, mas o Senhor está te falando, eu estou te dando o meu amor, que é riqueza espiritual, que são os tesouros espirituais, e esse ninguém tira de você, esse ninguém tira. Você acha que você perdeu, mas você ganhou um Pai que te ama, um Pai que vem com a tua destra, um Pai que te afaga, um Pai que te abraça nesta noite. Oh, se o louvor já quiser subir, se preparando para ministrar, já pode estar, meu irmão. Fique de pé nesta noite, coloque a mão no teu coração nesta noite. Oh, oh Senhor, oh Senhor, vem, Senhor, vem nos convencendo que nós temos sim o derramar do teu amor sobre as nossas vidas, e toda essa mágoa, toda essa amargura, todo esse rancor que nos impedia, ou falta de perdão, como o Vitor falou, mas eu confirmo a palavra nesses últimos momentos que o Senhor deu ao Vitor, e o Espírito Santo falou individualmente com cada um. Eu não sei o que te impedia de andar esta segunda milha, mas a partir desta noite, meu irmão, eu sei que você sairá com o coração aqui transbordando do amor de Deus, transbordando do amor de Cristo Jesus, porque somente, deixa eu te falar, irmão, porque somente esse amor vai fazer você andar a segunda milha, nada mais, é saber que Deus nos amou primeiro. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí, irmão, Mateus 15, nós vamos ler do 21 ao 28, passagem da mulher cananeia. Mateus 15, de 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus domos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ó mulher, grande é a tua fé. Quantos aqui nesta noite gostariam de ouvir essa frase do próprio Jesus? Ó mulher, ó homem, ó jovem, grande é a tua fé. Com certeza a atitude daquela mulher surpreendeu até mesmo a Jesus. Foi além das expectativas, por todo um contexto que nós vamos compartilhar ao longo dessa ministração. No mês passado, em outubro, nós fizemos, eu e a Ana, 26 anos de casados. Confesso aos irmãos que nunca fui um cara assim muito romântico, sabe? Eu era antes, né, quando namorava, né? Quando eu flertava, aí sim, né? Eu dava flores com mais frequência, né? Dava presentes, mimos. Mas depois que você casa, depois você passa dos 10 anos, aí a coisa já vai degringolando, parece, né? Ou seja, né? Então é no máximo um parabéns, né? Às vezes eu esqueci também, mas eu já me esqueço. Não adianta o palmo na cabeça, não. Ele também? Oi, não. Mas, irmãos, né, desta vez, compelido pelo Espírito Santo, só pelo Espírito Santo mesmo, porque se fosse por mim, sabe, o Espírito Santo falou: vai lá e compra flores e uma caixa de bombons para ela. Eu falei: é mesmo, Senhor? Vai lá. Glória a Deus.
Aí eu fui lá, né, e comprei flores e uma caixa de bombom. Aí cheguei lá, ela olhou na sala assim, o que é isso, né? Já começa a surpresa ali, né? Na hora de cima a baixo, eu vejo um buquê de flores na mão, a caixa de chocolate, né? Aí eu falo, parabéns para nós, né? E quão grata foi a minha surpresa de ver a surpresa dela, né? Há quanto tempo ela não ficava tão surpresa, eu falei, nossa, não acredito. Ou seja, superou as expectativas dela, né? E com certeza superou mesmo, ela não esperava, né? Depois de tantos anos, aí, tanto é que surpreendeu a família toda. Ela ligou para minha filha, né? Falou, ó, seu pai me deu flores e chocolate pelo aniversário de casamento. A minha filha ficou tão surpresa que ela virou e falou, ó, aprontou. Certeza que ele aprontou. Não é possível. Você vê como ela ficou surpresa. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Né? É gostoso, na verdade, quando nós, né, surpreendemos alguém e essa pessoa fica surpresa. Por quê? Porque nós superamos a expectativa da nossa, ela foi além daquilo que eu esperava que ela fizesse, ela foi além do cotidiano dela. Então, irmãos, voltando ao texto aqui, o que eu quero dizer? Aquela mulher tinha uma fé que surpreendeu a Jesus, a ponto de ter seu pedido atendido. Faça-se contigo como queres. Jesus fala ao final dessa passagem. Você quer surpreender a Jesus esta noite, a partir de agora? Ouvir dele, ó mulher, ó homem, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. Quantos aqui querem surpreender Jesus? Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa, e lá vem, né? O pastor sempre bota uma vírgula, um porém, entretanto, todavia, né? Saiba que para surpreender a Jesus nós precisamos passar por algumas provas. Jesus vai colocar a nossa fé para ser testada, para ser provada. Assim como descrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. Não precisa ler, eu vou ler para vocês. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isto resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ou seja, irmãos, o ouro que é valioso, ele passa a uma temperatura altíssima para que ele seja derretido e ele é colocado uma substância dentro dele para que as impurezas venham a decantar e em cima sobe somente o ouro puro. E o que fala a passagem aqui? A nossa fé, que é muito mais valiosa que o ouro, ela tem que passar pelo fogo também, ela tem que passar pela provação também, para que ela testifique que é uma fé genuína. E não é uma fé em homens, em carros, em carruagens, mas é uma fé em Cristo Jesus. E é por isso, irmãos, que nós temos que ter a consciência que nós temos que alegrar, ainda que agora muitos de alguns tenham entrado nesta noite por esta porta e estejam passando por provações. Alegrem-se, porque Jesus está provando a minha e a sua fé, para que ela seja genuína. E olha que legal que fala, isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. No dia que ele for revelado, no dia que ele voltar, ele vai se surpreender, falar, cara, a tua fé é grande, você passou pelo teste, a tua fé é uma grande fé. E daí a gente só pode esperar ele falar, faça-se contigo como queres. Amém? Mas é necessário que eu explique um pouco da origem daquela mulher cananeia. Quem era aquela mulher que cita o texto? Aquela mulher era da região de Tiro e Sidom, atual Líbano. E para nós entendermos isso, eu vou ter que falar um pouco nesse contexto. Cananeia era porque fazia parte dos cananeus, citado mais de 150 vezes na Bíblia. Eles eram descendentes de Canaã, neto de Noé, filho de Cã, que pecou ao ver seu pai Noé nu e foi amaldiçoado naquela ocasião, descrito em Gênesis 9, de 20 a 25. Ou seja, eles carregavam nas costas uma maldição que lhes foi imposta
E, além do que, eles eram um povo perverso e idólatra. Idolatria esta que o Senhor abominava de todas as formas, a ponto no capítulo 7 de Deuteronômio ser dedicado totalmente a advertir o povo de Israel que se afastassem deles e destruíssem tudo que tivesse relacionado àquele povo. Só para vocês terem ideia, eu vou ler um pedaço aqui de Deuteronômio 7, de 2 a 5, o Senhor advertindo o povo de Israel: quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destrua-nos completamente, não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos, não deem filhas em casamentos aos filhos delas, nem tomem as filhas dela como esposa para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas, cortem os postes de Aserá e queimem seus ídolos. Deus zelava pela pureza do povo, para que eles não se misturassem com o povo idólatra, com os cananeus, um povo perverso. E eu tenho notado isso muito nos dias atuais. Deus tem requerido de nós essa santidade, Deus tem requerido de nós essa pureza, visto que, irmãos, tem a teoria do relativismo aí que está tentando, que já entrou no mundo, está tentando entrar na igreja, e a gente tem que tomar muito cuidado. O que é essa teoria do relativismo? Por exemplo, mas tem um livre arbítrio, né? E eu sou livre para escolher o sexo que eu quero ser. Se eu sou homem, eu posso ser mulher. Se eu sou mulher, eu posso ser homem. Cultura essa que infelizmente já está sendo regada desde a idade de crianças bem menores. É relativo. Olha, é relativo. Vocês entendem, irmãos? Então, por que nós temos que às vezes nos afastar dessa cultura idólatra, dessa cultura relativista, dessa cultura do mundo? Por quê? Porque o Senhor falou ali: afastem-se, quebrem esses altares idólatras, despedacem suas colunas sagradas. Assim deve ser conosco também, irmãos. Ou seja, nós temos que tentar manter a nossa pureza e a nossa santidade, não dar brecha para que o inimigo venha contaminar aonde nós temos andado. Mas voltando ao texto aqui, então o pedido daquela mulher cananeia. Ficou claro então, irmãos, que aquela mulher fazia parte de um povo que desde a antiguidade, desde Deuteronômio, ele era um povo inimigo do povo de Deus, dos judeus, do povo de Israel, ok? E também, o contrário, era verdadeiro. Eles também eram inimigos do povo de Deus. E aquela mulher fazia parte. Era uma cananeia. Mas contrapondo toda essa inimizade, aquela mulher vai até Jesus e clama por ajuda. Primeira questão aqui. Enquanto eu lia o texto, algo me veio ao meu coração e levantou essa questão. Será que foi apenas o desespero de uma mãe que levou ela até Jesus, de ter uma filha endemoniada? A Bíblia não fala quanto tempo. Será que foi apenas aquilo que levou ela a pedir ajuda a um suposto inimigo que não se dava bem com eles? Mas note uma coisa, que no texto ela fala: Senhor, Jesus, me ajuda, minha filha está endemoniada. Como que ela tinha entendimento a respeito de demônios? E mais, não seriam esses demônios a que ela se referia aos próprios deuses de Baal, de Aserá e outros deuses na qual o povo dela cultuava? Ou seja, aqui ela começa a dar indícios de que seu coração, ela fazia parte de um povo que era idólatra e perverso, mas seu coração começava a dar indícios de que ela estava se libertando de toda aquela idolatria, de todo aquele paganismo. Como que ela tinha esse entendimento de endemoniada? Como que ela poderia saber daquilo? Então nós vamos um pouco mais adiante, mas um pouco antes de ela fazer aquela petição a Jesus, como que ela se dirige a Jesus?
filho de Davi. Todas essas questões que eu acabei de colocar, toda essa questão que eu acabei de colocar aqui, quando ela fala filho de Davi, para mim pelo menos fica bem claro, de alguma forma ela tinha um entendimento que Jesus viria da linhagem de Davi, Jesus viria em homem sendo descendente de Davi, assim como descrito em Salmos 89, 3 e 4, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Mas ela vai muito além. Eu creio que ela não apenas tinha o entendimento da linhagem aqui na terra, a linhagem terrena da descendência de Davi, mas também eu creio que ela tinha uma noção, ela tinha um entendimento de que Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo era a promessa, Jesus Cristo não só era filho de Davi, mas era filho do Deus Altíssimo, Deus Pai que está nos céus, ou seja, ela tinha uma fé justificada em Cristo Jesus, que a tornava justa, não uma fé apenas para curar a sua filha, mas uma fé que aquela que o homem diante dela era o filho de Davi, não apenas, mas o filho de Deus, o Messias, o Redentor, o Salvador. Ou seja, de alguma forma, ela tinha aquele entendimento para falar filho de Davi. Gálatas 3,11 fala, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O justo, você quer ser justo, justificado diante do Senhor? Nós temos que viver pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Irmãos, quantas vezes aquela mulher teria recorrido a seus deuses pagãos, mas com insucesso, antes de ter esse entendimento de quem era Jesus na vida dela? Quantas vezes nós recorremos a ídolos insistentemente? E olha, eu estou falando aqui, mas não vou falar que seja errado, tá? Mas quantas vezes nós estamos procurando insistentemente médicos, remédios? Nós temos que procurar médicos, nós temos que tomar remédios, sim. Ou muitas vezes até empréstimo, não é verdade? Nós procuramos por palavras de homens, conselhos de homens, e deixamos por último a recorrer àquele que pode todas as coisas. Quantos ídolos estão dentro dos nossos corações, quantos altares nós temos construído, em onde está a nossa confiança? Por que a gente muitas vezes deixa procurar a Jesus por último? Não é? Eu sempre comparo Jesus a dipirona, Dorflex. Na verdade, você não aguenta mais de dor, você vai tomar uma dipirona, um Dorflex. Mas deixa eu te falar, Jesus não é dipirona, Jesus não é Dorflex, Jesus é o Todo-Poderoso, nos céus e na terra, e Ele deve ser o primeiro a quem nós devemos lembrar. Nós temos que condicionar a nossa mente, alma e espírito para isso. Diante de qualquer situação, nós temos que recorrer primeiramente a Jesus, para depois recorrer a outros meios. Podemos sim, devemos, volto a falar, mas de uma maneira diferente. Senhor, abençoa. Hoje eu vou no médico, abençoa os nossos médicos, abençoa o médico para ele me dar o diagnóstico certo. Senhor, eu vou começar a tomar esse medicamento. Senhor, que esse medicamento faça efeito. Senhor, abençoa as minhas finanças, colocado o Senhor sempre na frente de todas as coisas, como aquela mulher de filho de Davi. Com certeza, irmãos, outro ponto, aquela mulher ouviu de alguém que existia um homem que poderia curar essa filha. Ou mesmo talvez ela tivesse visto, a palavra não fala, Jesus curando, mas provavelmente ela ouviu de alguém, olha, tem alguém que está curando, libertando de demônios, pregando, sabe? Hoje, cabe a nós anunciar esse Jesus. Quantas mulheres cananeias, homens cananeus estão aí fora, como o próprio João Batista, como o próprio João Roberto orou aqui, que o Senhor nos capacite a alcançar estas vidas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Quantos homens cananeus, mulheres cananeias que servem ao paganismo, que servem à feitiçaria, que servem a outros deuses estão aí. E Jesus comissionou a nós, eu e você, para estarmos cumprindo esta missão e de pregar o Evangelho a todas as nações.
até os confins da terra. Essa bola foi passada para a gente, e daí você pode estar falando, Márcio, mas naquela época era fácil, né? Jesus estava ali, se ele não estava em terra estrangeira, ele estava do lado, né? De uma forma física, andando, a pessoa, era mais fácil, né? Das pessoas falam, olha, ele é aquele ali, se essa mulher talvez desse uma corridinha, com esse Jesus expulsando algum demônio. Mas deixa eu te falar, hoje nós temos aquele que Jesus falou que convém que ele fosse, porque ele enviaria o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós podemos clamar no nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, porque ele promete que obras maiores nós faríamos que ele. Então, irmão, não tem desculpa para nós alcançarmos estes povos. Os povos não alcançados, 8.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, nunca ouviram falar do Senhor até então. Essa responsabilidade é nossa, irmãos. E a igreja tem que cumprir esse papel nestes dias, porque deixa eu te falar, eu sempre tenho falado aqui no culto, enquanto toda criatura na terra não ter ouvido falar de Jesus Cristo, ele não volta. É uma das condições a serem cumpridas para a volta de Jesus, para a gente acelerar a volta, a vinda de Jesus Cristo. Por isso cabe a nós, é urgente. Isso tem que queimar dentro do nosso coração. Anunciar Jesus, sabe? Não precisa ir para a África, não precisa ir para a Amazônia, não. Talvez tenha alguém na sua rua, talvez tenha alguém no seu trabalho, talvez tenha alguém na sua escola, talvez tenha alguém ali, sabe? Você saindo, atravessando a rua. Mas o Espírito Santo, o Consolador que ele falou que ninguém vai capacitar a gente. Não fica preocupado, não. Só pede. Senhor, me capacita através do Espírito Santo. Cria situações para que eu possa, sim, falar de Ti, anunciar a Ti. Irmãos, deixa eu voltar então aqui para o texto novamente. Então eu falei um pouco, né, dos cananeus, daquela mulher cananeia que era inimiga, mas ela começaram a ter um entendimento a respeito de Jesus. Ela vai a Jesus e faz uma petição, faz um clamor a Jesus para que, né, livre a filha dela que estava endemoniada. Ok. Agora vamos começar a analisar a reação de Jesus. Aqui eu começo a pregar, tá? Até 9 horas é o carro. Diferentemente de pessoas que vieram a Jesus e clamaram por sua ajuda e foram prontamente atendidas, Jesus responde no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Mais ou menos assim, olha, não vai dar, né? Sabe, porque a palavra fala, né, que eu vim, o Messias, para o povo de Israel apenas. E você é cananeia, você é de um outro povo, não vai dar para te atender. Foi mais ou menos assim que Jesus falou. Quando eu li esse versículo, as primeiras vezes me veio um nó na cabeça. Eu falei, mas é o mesmo Jesus? Cara, esse Jesus que disse essa frase é o mesmo Jesus na qual passou pela coletoria ali, chamou Mateus, que era um cobrador de impostos, era um pecador, para jantar na casa dele, e na mesa dele se assentou a escória da sociedade, prostitutas e ladrões, e os fariseus vendo aquilo, viram para o discípulo e falam: por que o seu mestre come com aqueles pecadores, come com aqueles doentes ali? Então Jesus se vira e fala: eu não vim para os sadios, eu não vim para aqueles que são santos, mas eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que são pecadores, para levar eles ao arrependimento. Irmãos, deu um nó na minha cabeça, deu tilt. Falei, mas será que é esse mesmo Jesus? Agora ele vira para a mulher e fala: não vai dar para te atender porque você não faz parte do povo de Israel. Irmãos, no próprio capítulo 15, Jesus, no início, depois dá uma lida em casa, a partir do versículo 1, Jesus deixa Galileia, onde ele pregava, onde estava o povo judeu, para ir para uma região, Tiro e Sidom, uma região pagã. E por que daquilo? Porque ele não aguentava mais a religiosidade do povo que se dizia o povo dele, o povo judeu, o povo de Israel. Aí eles perguntaram até: por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer?
Aí Jesus já dá numa, né? Como sempre, né? Ele sempre dava uma nos fariseus, né? Nos saduceus. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai da boca e que provém do coração do homem, que são as impurezas, a lascívia, a imoralidade sexual, são esses pecados. Isso sim que contamina, não é aquilo que entra. Ou seja, não é lavar a mão que não vai me fazer menos pecador, sabe? Isso é apenas religiosidade. Irmãos, fato é que Jesus sai de lá bravo. Mateus 15, 7, 9 fala: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Queridos, aqui eu faço uma pausa para estar compartilhando com vocês, sabe, a respeito da falsidade, a respeito da hipocrisia, a respeito de ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E novamente eu falo, a gente tem que tomar cuidado, isso está entrando no nosso meio, está entrando dentro da igreja. Teoria da prosperidade, teoria do você é melhor, teoria do você pode tudo, teoria você é capaz, eu vou te habilitar. Aquilo que na minha época era chamado de autoajuda, sabe? Aquela coisa de andar por cima ali das brasas ali, né? E ganhar um monte de medalha. Foi o maior fiasco da delegação olímpica do Brasil, sabe? Você pode andar, não vai te queimar. O Brasil nunca deixou de ganhar poucas medalhas como daquela vez. Na minha época era autoajuda, hoje tem outro nome, sabe? Hoje, sabe, o pior é que isso está camuflado, isso está tentando entrar, não está querendo entrar no nosso meio. A gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque esse tipo de pensamento, sabe, só leva em conta naquele versículo tudo posso e para por aí. A pessoa só leu tudo posso e já vai, tudo posso. Queridos, tudo posso. Vamos ler o versículo inteiro. Naquele que me fortalece. Quem fortalece a mim, quem fortalece a você é Jesus. Eu sozinho não sou nada, eu sozinho não sou merecedor de nada, eu sozinho não posso nada. Sem mim nada podeis fazer, a palavra do Senhor fala. Então a gente tem que tomar cuidado, não podemos parar só no tudo posso. A gente não pode esquecer o tudo posso, mas naquele que me fortalece. Jesus vem comigo, Jesus anda comigo, divide o jugo comigo, divide o fardo comigo. Sabe? A gente está querendo que esses ensinamentos venham ajudar nós a carregarmos o fardo. Deixa eu falar, no primeiro momento vai até ajudar a carregar o fardo, vai até dividir o jugo, mas a médio e longo prazo não vai, irmãos. Isso não vai nos trazer paz. Isso não vai nos trazer aquilo que nós precisamos, que é a espiritualidade, que é crer em Cristo Jesus, que pode todas as coisas. Então eu volto aqui a pergunta novamente. Por que Jesus não atende de pronto? Ele não atendeu imediatamente o cego de Jericó e também chamou o Jesus de filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus na hora não foi lá e falou: o que queres que eu faça? Queres ser curado? Queres voltar a enxergar? Jesus impôs as mãos e ele voltou a enxergar. Não é verdade? Por que será, hein? E aqui eu volto ali para o começo de 1 Pedro. Jesus estava testando a fé daquela mulher. Assim como muitas vezes Jesus testa a nossa fé. Diante daquela resposta de Jesus, eu creio que a primeira prova ela passou. O primeiro dia de Enem ela passou. Na redação e mais antes, sabe? Ela não desistiu. Ela perseverou. Algumas lições que essa passagem nos ensina aqui, a primeira delas é: nós devemos perseverar. Jesus pode nos dar algumas respostas, como não, espere um pouco, sim, talvez, mas cabe a nós perseverarmos. Cabe a nós crermos que Ele está no controle de todas as coisas. E nós, será que nós temos desistido ou perseverado quando nós recebemos uma resposta meio atravessada de Deus?
Mateus 7, de 7 a 8 fala: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Irmãos, pedir, procurar, bater a porta vai muito mais além de apenas ver os nossos pedidos atendidos. Pedir para que Ele não se afaste sequer a presença dEle um dia das nossas vidas. Procurar o que? Apenas a bênção, apenas a cura, apenas a libertação. Não, procurar a sua presença. Bater a porta, insistir, perseverar. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em se relacionar conosco. Ele tem prazer quando nós estamos na intimidade com Ele. Sabe? Muitas vezes Ele não nos atende de pronto, porque Ele nos ama. É louco, né, a gente entender isso. Como assim? Né? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, quando nós somos atendidos prontamente, o nosso coração é enganoso. A gente pega e esquece de Jesus. Não é verdade? Mas a perseverança nos ensina a buscarmos a Deus, a estarmos na sua intimidade, a entrarmos no secreto do quarto, a ouvirmos a voz de Deus, a sua doce presença. Nos ensina a contemplar a tua beleza, contemplar a tua majestade, contemplar a tua bondade, contemplar a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Sabe, perseverar é muito mais que ter apenas as nossas bênçãos atendidas. Perseverar é estar constantemente na presença do Senhor, e isso agrada a Ele, faz bem a nós. Como faz bem, irmãos, como faz bem nós estarmos no Santo dos Santos. Tem até aquele louvor, né, que fala que, né, que entra no Santo dos Santos, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu incentivo a todos nós, irmãos, momentos de oração. É como aquele pastor Paulo, né, falou na sexta-feira, ele acorda às 4:30 da manhã. Irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu tenho orado, pedido ao Senhor para que o Espírito Santo me fortaleça, para que eu tenha, sabe, eu já detectei, glória a Deus, que eu preciso ter esse momento. Eu preciso acordar mais cedo para orar. Eu preciso estar na presença do Senhor, mas não tenho conseguido, irmãos. Eu tenho pedido ao Senhor, sabe? E daí, quando eu ouvi o pastor Paulo falando na sexta, isso me confirmou. Fiquei até meio constrangido. Vamos ver se agora dá uma vergonha na cara, né? De estar tirando tempo a mais com Deus, acordar mais cedo, né? Porque fala, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando você vê, já está na hora de ir para o serviço. Mas amém, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, né? Que todos nós possamos ter esse momento de intimidade. Segunda chave, queridos. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorro. Ela adorou ao Senhor. Do grego, prosconé, que significa adorar, fazer reverência. Eu me ajoelho, eu presto uma homenagem. Antes de suplicar a Jesus, aquela mulher adorou, prestou reverência, ela se ajoelhou, demonstração que ela reconhecia que estava diante do Rei dos Reis, reconhecia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará como seu Senhor e Salvador a Jesus Cristo. Ela adorou a Jesus. Aqui nós podemos notar que no seu coração, então, volto a falar novamente, não estava somente em procurar Jesus pela libertação da filha que estava endemoniada, mas porque seu coração já adorava a Jesus. Deus procura nesses dias, irmãos, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores que não adorem somente pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Uma única coisa que Ele fez já é o suficiente para nós adorarmos Ele por todas as nossas vidas,
que é morrer na cruz pelos nossos pecados, abrir o caminho para a salvação, para a vida eterna, e nós podemos nos chegar a Deus, entrar no Santo dos Santos e conversar diretamente com Ele. Só esse ato dele de morrer na cruz já era suficiente, só isso que Ele fez já é suficiente para nós adorarmos a Ele. Mas olha como Ele é bom, olha como Ele tem misericórdia, olha a sua bondade, Ele nos dá um bônus ainda, Ele liberta, Ele cura, Ele faz milagre, Ele abre o mar vermelho. Deus é muito bom, irmãos, Deus é bom o tempo todo, Ele é bom, Ele liberta de cabeça, restaura relacionamentos, tudo isso é bônus, queridos, tudo isso é bônus, sabe, como eu falei, só a morte dele na cruz seria suficiente, e se eu fosse listar aqui tantas bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, eu iria passar mais uma hora aqui compartilhando a palavra dele com vocês, sabe? Então, nós podemos nos alegrar sim, porque Ele é bom o tempo todo, e aquela mulher tinha esse entendimento, ela adorou ao Senhor. Então aqui eu estou totalmente convencido de que o coração dela estava prostrado, ela já tinha deixado de lado todo o paganismo, toda a adoração a outros deuses, e tinha se convertido a Jesus Cristo naquele momento. Mas, irmãos, vamos continuar acabando mais um pouco. Será que a perseverança e a adoração já não seriam suficientes para comover Jesus? A resposta é ainda não. Então ele respondendo diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. Tem lá na caixa. Irmãos, o que quer dizer isso? Aqui, filhos, quando Jesus fala filhos, são os filhos de Deus, seriam os judeus. E os judeus chamavam os gentios de cães, porque eles consideravam os cães como animais impuros. Uau! Exato. Mais uma resposta contestada de Jesus. Quantas vezes diante de Deus nós ficamos ofendidos? Sabe aquela pessoa que nos magoou, blasfemou contra nós, nos perseguiu, falou mal de nós? A gente olha para ela e fala: nossa, mas ela está prosperando e eu estou aqui nesse terreno, né? Poxa vida, foi mais ou menos aquela situação, né, na qual Jesus colocou diante dela: olha, infelizmente, essa bênção aqui é para os filhos de Deus, povo de Israel. Vocês são tidos como cães, são impuros, então não tem direito a essa bênção. Por muito menos a gente fica ofendido, né, irmãos? A gente chega até a ficar ofendido com o Senhor, não é verdade? Fala aí, essa bênção por enquanto não é pertinente a você. Olha, por enquanto esse salário é o que tem para hoje, você não vai receber aumento. Olha, por enquanto você vai ter que ficar nessa sessão aturando aquele chefe que te persegue. Olha, por enquanto teu melhor cliente é aquele cliente mala. E a gente fica ofendido às vezes, né? Fala: mas por que eu não mereço? Por que eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu sou pastor? Ué? Irmãos, eu não mereço nada mesmo, isso não me faz merecedor de nada. Deus é soberano, Jesus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mas, agora sim, a resposta dela surpreendeu a Jesus. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, sabe o que ela falou para Jesus? Jesus não tem problema. Beleza, Jesus. Eu sou cachorrinho mesmo. Seja feita a sua vontade, Senhor. Eu me coloco nessa posição de cachorro. Não tem problema. Ela não se ofendeu. Ela não virou as costas e saiu andando. A sua resposta foi uma demonstração de extrema humildade. Terceiro ponto para surpreender Jesus: ter um coração humilde, quebrantado. Ela contudo replicou: sim, Senhor,
porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Pois é, Jesus, não tem problema não, viu? Eu admito que eu sou um cachorrinho mesmo, que eu estou abaixo dos judeus. Eu fico embaixo da mesa mesmo, eu fico no meu canto, não tem problema. Eu fico nessa posição inferior. Não faz mal, você já fica à tua vontade. E eu não estou falando que eu quero pão, não. Pode ser só essa migalha. Sabe que seus filhos estão comendo, elas caem no chão, eu fico com essas migalhas, Senhor. Sabe, uma demonstração de extrema humildade, de descer abaixo e falar, não tem problema naquele momento, sabe, por toda a cultura histórica dela, de inimizade com os judeus, ela poderia falar, imagina, que eu vou comer o resto dos judeus, já sou inimigo nosso, ainda vou comer o resto, imagina, não. Mas ela aceitou, ela acatou, ela vira para Jesus e fala, tá bom, Jesus, e ainda mais, olha, eu ainda fico com as migalhas. Quantas vezes nós que temos acesso ao pão, que nós que somos chamados filhos de Deus, que nós que somos crentes, que nós que somos cristãos, reclamamos que o pão está duro, não é do sabor que a gente queria, que não é o suficiente, que está faltando. Exemplo de extrema humildade desta mulher. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Tiago 4,6 fala, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com certeza, aquilo surpreendeu Jesus de uma maneira, ele ficou de boca aberta. Sabe por quê? Porque a humildade dela fez que lhe fosse concedida a graça da libertação da filha dela. Então Jesus se vira e fala, seja como tu queres. E a filha foi liberta imediatamente. Amém, irmãos? Você está chamando o louvor para estar subindo, eu já estou terminando. Quantos de nós queremos surpreender a Jesus e ter seu pedido atendido esta noite? Quantos de nós estamos dispostos a perseverar, a adorar e ter um coração humilde e quebrantado, que nos leva a ter muito mais que nossos pedidos atendidos? Quantos de nós estão dispostos essa noite a arrancar uma exclamação do próprio Jesus? Grande é a tua fé.